Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Renato Lima, sou responsável pela linha de incêndio da Bosch aqui no Brasil. Eu tenho o imenso prazer de poder participar dessa ação junto com a MedSeg, mais uma vez, e agradeço muito a participação de todos aí nessa sessão, que é de uma ferramenta que antes a gente acreditava que era uma ferramenta do futuro, mas já é uma ferramenta do presente, e quem não começar a mudar a chavinha para esse tipo de solução remota vai começar a ficar para trás, e porque muitos e muitos integradores já estão migrando. Então, essa ferramenta chama Remote Services, onde ela é voltada justamente para os nossos parceiros que instalam os nossos sistemas, fazem a manutenção dos nossos sistemas. A gente conversa com muitos integradores, parceiros, e todo mundo está buscando uma forma de uma receita recorrente. Hoje, aqui no Brasil, a gente sabe das dificuldades de fechar um contrato de manutenção do sistema de alarme de incêndio. Muitos clientes finais veem o sistema de alarme de incêndio somente como um custo e não como um investimento na segurança, tanto dos colaboradores, tanto do própria empresa, maquinário, estrutura, enfim. A gente sabe disso, que é difícil, mas com essa ferramenta a gente consegue fornecer um serviço para o cliente de uma ótima qualidade, com alto nível de detalhes em relação às informações do sistema, e fazendo isso de maneira remota, a gente consegue reduzir custos, principalmente para vocês, que são os nossos clientes, e consequentemente ser mais agressivos em relação a custos junto aos clientes, e viabilizando cada vez mais a possibilidade de fechamento de um contrato de manutenção. Hoje é muito comum. Um outro ponto que a gente vê é que a maioria dos clientes buscam manutenções por chamadas pontuais e não por contratos, né? E essa recorrência que eu comentei no início, que todo mundo busca, hoje, conversando com a maioria dos nossos parceiros aí, tem alguns que têm 10% apenas de faturamento relacionado à manutenção, tem outros que têm 20%, mas todos eles indicam a mesma coisa. Todos eles querem crescer na questão de faturamento relacionado à manutenção, ou seja, quer ter essa recorrência. Tem parceiros que a meta é 30% do seu faturamento em relação à manutenção, tem parceiros que são 40%, e alguns mais audaciosos já querem chegar a 50%. E essa é uma ferramenta que pode viabilizar isso de várias maneiras. Então, nós vamos conhecer a partir de agora, em mais detalhes, essa ferramenta, e caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade aí em me questionar, ok? Além disso, nós vamos compartilhar esse material com vocês, então esse PowerPoint que a gente está mostrando aqui será compartilhado em formato de PDF para vocês, e também essa live, vamos dizer assim, o MedSeg Web estará disponível nos canais aí da MedSeg, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas que não puderam participar. E de antemão já gostaria de ofertar para vocês uma condição especial aí para que possa adquirir um gateway, que nós vamos ver aí, para que vocês possam fazer uma prova desse sistema dos clientes que vocês já atendem aí, que tenham painéis FPA da família FPA ou Avenar. Então vamos começar efetivamente com o material, com a apresentação, e ao longo aí da apresentação a gente vai informando outros detalhes sobre o sistema, ok? Gabi ou Emerson, alguém da MedSeg, se puder me ajudar em relação às perguntas, porque na minha tela aqui eu não vou conseguir tanto a apresentação quanto o chat, então se vocês puderem me ajudar nesse aspecto, eu agradeço, ok? Obrigado. Bom, como eu comentei há pouco, esse sistema é compatível tanto com os painéis FPA modelo 1200, FPA modelo 5000 e atualmente com os painéis Avenar 2000 e 8000.
Não sei se todos conhecem, mas aqui a gente coloca aqui uma topologia. Então, essa daqui já é uma topologia do nosso painel Avenar, no qual nós temos aqui um circuito com até 254 dispositivos. Algumas grandes diferenças em relação à maioria dos fabricantes do mercado é que, independente da quantidade de dispositivos, a gente não tem limitação de detectores, módulos e acionadores. A gente quer dizer que 254 dispositivos podem ser detectores, por exemplo, então com isso a gente consegue otimizar a quantidade de circuitos de um sistema. Vamos pensar num prédio comercial, num shopping center, num hospital, entre outros aplicações onde a quantidade de detectores é muito elevada. Tem fabricantes que metade dessa quantidade só pode ser detectores e a outra metade tem que ser módulos e acionadores manuais. Com isso a gente consegue reduzir aí, num projeto, por exemplo, de 1.000 pontos, onde de 1.000 pontos 800 sejam detectores, a gente consegue fazer isso com 4 circuitos, enquanto a maioria dos nossos concorrentes precisam fazer com 7 circuitos. Então a gente tem uma redução significativa em termos de infraestrutura, mão de obra, entre outros aspectos. Outro ponto é que todos os dispositivos são a 2 fios, tanto sirenes quanto strobos, são a 2 fios, apenas os módulos aqui para dispositivos especiais que precisam de 4 fios. E todos os dispositivos aqui têm isolador de curto-circuito. E os nossos painéis suportam até 32 circuitos, então uma grande capacidade. E o grande diferencial do painel Avenar comparado ao FPA 1200 e 5000 da geração anterior, que ele possui um switch embarcado com 4 portas Ethernet, uma para o Remote Service, que nós vamos entrar em detalhes a seguir, outra, por exemplo, para integração com o sistema de sonorização, uma terceira porta para ligar em rede com um teclado ou com outro painel, ou ambos, e uma quarta porta para a gente ter a comunicação com um software BMS ou VMS do mercado, seja ele Bosch, seja ele do mercado. Pode ser um software BIS da Bosch, pode ser o Genetec, que é um parceiro nosso global, pode ser um Ellipse, entre outros softwares. Nesse slide aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, continuamos. Bom, quais são os maiores desafios que vocês, como integradores de sistemas, têm hoje? O deslocamento consome tempo e recursos valiosos, então, quando um cliente fala que está com problema no sistema de alarme de incêndio, e você precisa se deslocar, se planejar para deslocar até o local, vocês sabem todo o transtorno que isso gera, ainda mais se o tempo de resposta tem que ser curto, né? Tem que ser rápido aí o tempo de resposta. E ainda a gente sabe todos os custos hoje de pedágio, combustível, quanto isso custa. E às vezes a gente chega até o local e é uma situação super simples que a gente poderia ter resolvido, ter orientado remotamente. E já está linkado justamente com o segundo ponto, né? Não há transparência das informações quando se trata de um sistema de alarme de incêndio. Do outro lado, normalmente a gente tem um operador, um segurança, uma pessoa que normalmente não tem muito conhecimento em relação ao sistema de alarme de incêndio. Ele indica que está com uma falha, está com alarme, às vezes ele nem consegue diferenciar se é um alarme ou uma falha e entra em contato com vocês que fazem a manutenção e fala assim, olha, tá bipando aqui, vocês precisam resolver. E se ele tivesse um pouco mais de informação ou vocês tivessem a possibilidade de ter mais informações remotamente, poderia avaliar melhor o nível de prioridade que esse evento tem e decidir se é necessário deslocar até o local, se é possível fazer uma orientação remota para resolver o problema ou minimizar o problema. E, apesar de toda a melhora que nós estamos tendo nesse momento em relação à pandemia, a gente sabe que ainda em vários locais a gente tem muitos problemas ainda para acessar. Dentro da própria Bosch, hoje a gente ainda tem limitação tanto de funcionários quanto a receber
visitantes, prestadores de serviço, então outras empresas também estão na mesma situação, ainda existe um risco de contaminação. Então, a gente tem todos esses pontos, além da questão de prédios mais vazios e sem supervisão, se acontecer um evento, tem um risco maior, entre outros aspectos. Bom, alguém ia comentar algo? Ok. Renato, tem uma pergunta aqui no chat. Ele está perguntando, depois do Milestone, está gerenciado também? O software Milestone? Isso. Eu preciso verificar. Estavam fazendo o teste, eu preciso verificar se já está habilitado para isso. Eu verifico, Beli, e informo a todos, ok? Perfeito, Renato, obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Beli, pela pergunta. Aqui, pessoal, nós pegamos o feedback de um integrador que teve uma resistência inicial na utilização dessa solução, porque é um integrador focado somente em incêndio, não acostumado em trabalhar com internet e configuração de IPs e tudo mais, mas depois de muitas reuniões, mostrando os diferenciais, nós conseguimos fazer um teste no primeiro cliente e agora esse integrador virou completamente a chave e quase que 100% dos seus contratos têm o Remote Service. No primeiro ano que ele instalou, no primeiro cliente, ele teve uma redução de até 50% no número de pessoas na instalação e teve uma redução de 30% no seu custo. Hoje já aumentou tanto essa redução do número de pessoas na instalação, quanto a redução do custo, ambos aumentaram já. E essa redução de visitas emergenciais também, no primeiro ano já foi 75%, e agora já está em torno aí de 80% a 90%, tendo todas as informações na palma da mão através de um celular. Então, pessoal, realmente é uma quebra de paradigma. Sabemos que quem é tradicional em sistemas de alarme de incêndio tem um certo receio em fazer essa mudança, mas é basicamente como aconteceu de a gente mudar de usar um táxi ou até utilizar o próprio automóvel, ir para um Uber, antes de ir na locadora, para quem é mais antigo, aí, ir numa locadora, alugar uma fita VHS, depois foi para o DVD, depois foi para o Blu-ray, e hoje nós temos Netflix, entre outras plataformas de streaming, a mesma coisa com música. É uma mudança e muita gente está aceitando essa mudança e está vendo o resultado de maneira quase que imediata. Então, agora falando como efetivamente esse sistema funciona, como a gente pode chegar nesses números citados, né? Vamos começar de quais são os serviços que ele disponibiliza. Então, hoje, ele disponibiliza 4 serviços, então é uma licença, que a gente vai entrar em mais detalhes, que a partir do momento que você adquire essa licença, você tem à sua disposição 4 serviços. Nós temos o Remote Connect, que resumidamente é o serviço que permite a configuração remota do sistema, ou seja, você tem uma equipe técnica com 2 técnicos certificados para fazer a configuração, comissionamento do sistema, e o restante é o time de campo para fazer a infraestrutura. Daí, esse time de campo pode estar no local fazendo a instalação, e os técnicos que têm a certificação para o comissionamento, para o startup, podem estar remotamente, seja no escritório ou numa outra obra, e conseguir fazer o comissionamento remoto através do Remote Connect. O Remote Maintenance é a parte de manutenção efetiva, onde você consegue ver o status de cada dispositivo em detalhes, que nós vamos ver, e analisar quais são as ações de manutenção que são necessárias para evitar que os equipamentos gerem uma falha, parem de funcionar, antecipando qualquer tipo de situação. E evitando também, reduzindo a necessidade de, por exemplo, eu tenho um sistema de 2.000 pontos, eu tenho que mandar uma vez a cada 3 meses 5 técnicos para ficar uma semana analisando
500 pontos, por exemplo. A gente consegue minimizar isso analisando remotamente quais são os dispositivos que estão próximos de gerar uma falha. Com isso, a gente vai de maneira cirúrgica em cada dispositivo, além da possibilidade de fazer um teste também, que normalmente é feito por 2 ou 3 pessoas. Com o Remote Maintenance, uma única pessoa no local consegue fazer o teste e gerar um relatório detalhado. Depois disso, nós temos o Remote Alert. O Remote Alert, como o próprio nome diz, ele envia alertas via e-mail e SMS de todos os eventos que acontecem no sistema. Então, você pode enviar desde um evento relativamente simples, que o sinal de internet caiu, até um sinal de alarme de incêndio, uma falha, ou um dispositivo que está com nível de sujeira próximo de gerar falhas. E recentemente, no final do ano passado, foi disponibilizado o Remote Interact, que é um aplicativo que você pode instalar junto ao seu dispositivo móvel, seja um tablet, seja um celular, para que você possa monitorar também todo o sistema em detalhes. Bom, como que isso funciona no aspecto técnico, no aspecto de configuração, enfim, vamos ter uma visão geral aqui através desse diagrama e o que a gente precisa também para que esse sistema funcione. Então, o primeiro item que a gente precisa, que vocês precisam adquirir, é esse gateway aqui, que é um hardware. Esse gateway aqui, ele vai fornecer toda a segurança de comunicação na internet para evitar qualquer tipo de ataque hacker ao sistema de alarme de incêndio. Então, aqui é um hardware que nós precisamos um por sistema. Renato, o que significa um por sistema? Se você tiver um painel pequeno, com 30 pontos ou com 10 pontos, que a gente tem situações como essa, você vai precisar de um hardware desse. Se você tiver um sistema grande, como o da Bosch, por exemplo, que nós temos 30 painéis e 8.000 pontos, os 30 painéis estando em rede, você vai precisar de apenas um hardware e você vai conseguir enxergar os 30 painéis e 8.000 pontos. Então, esse daqui é um hardware por sistema. Ah, Renato, eu tenho o contrato de manutenção com a Bosch Campinas, com a Bosch com a Bosch Pomerode e com a Bosch Curitiba. Eu posso ter um hardware só e enxergar todas as 3 unidades da Bosch? Não, porque elas não estão na mesma rede. Precisaria estar dentro da mesma rede. Então, nesse caso, a gente precisaria de 3 hardwares esse cara aqui. Ok? Além desse hardware, a gente precisa de uma licença que tem validade de 12 meses a partir do momento que você ativa ela. E essa licença é única também, ou seja, se você tiver um painel com 10 pontos ou 30 painéis em rede com 30.000 pontos, é uma única licença, você consegue enxergar, monitorar todos os dispositivos e ter todos os serviços que eu comentei anteriormente. Ok? Bom, além do hardware, desse hardware aqui, que ele tem que ser adquirido, e mais a licença que é de 1 ano, o que mais a gente precisa? A gente precisa de um ponto de internet. Seja um ponto de internet disponibilizado pelo cliente final, mediante aí um acordo entre vocês, né? Ou um ponto de internet através de um roteador, por exemplo, de dados aí 4G, que vocês disponibilizem para ficar totalmente apartado da rede do cliente. Existem clientes que permitem, a sua área de TI permite essa conexão, e tem clientes que não permitem. Então, os clientes que não permitem, daí vocês têm as soluções aí de uma conexão via dados de celular, totalmente apartada da rede do cliente. Renato, a gente precisa de uma conexão à internet via celular de alta velocidade, com um pacote de dados muito elevado? Não, pessoal, aqui vão passar apenas dados, não vai passar imagem, não vai passar nada pesado. Então, qualquer conexão mínima aí já é suficiente para poder atender a esse serviço. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Emerson, não sei se apareceu alguma dúvida aí, me ajude, por favor. Renato, por enquanto não. Pessoal, sem dúvidas. Vamos ver, hein? Vamos ver depois se o pessoal não ficou com dúvidas. Ok.
Bom, pessoal, e como funciona efetivamente? Aqui, então, a gente tem o portal do Remote Service, que a partir do momento que é feita a configuração, aqui a ideia não é mostrar a configuração para vocês, é mostrar como o sistema funciona. Então, é uma página na internet, que eu vou acessar daqui a pouco. Aqui é um print dela, no qual você digita seu usuário e sua senha, e assim vão aparecer todos os sistemas que vocês são responsáveis, que vocês têm um contrato de manutenção vinculado. Esses sistemas você pode classificá-los de duas formas. Você pode criar grupos, como eu disse, por exemplo, a Bosch, que tem 3 unidades aqui no Brasil, nós poderíamos criar aqui um grupo chamado Bosch, e dentro desse grupo Bosch nós temos 3 sites, Campinas, Curitiba e Pomerode. Ou a gente pode tratar todos os sites de maneira individual, como está aqui embaixo, que nós chamamos aí de sistemas. Então tem grupos, quando você tem um cliente com várias unidades, e quando você tem sistemas individuais, você considera aí como sistemas. Ok? Emerson, eu vejo aqui no chat que tem mais mensagens, não sei se são dúvidas ou não. Acabou de surgir uma dúvida aqui do Carlos Belli também. Certo. A pergunta dele é a seguinte: na base, preciso de uma licença apenas para gerenciar 10 contas de clientes? Pode repetir, por favor? Não ficou claro para mim. Então, a pergunta dele foi: na base, preciso de uma licença apenas para gerenciar 10 contas de clientes? Bom, eu entendi uma forma, eu vou explicar o que eu entendi, Beli. Se for diferente, depois você, por favor, formule a pergunta de uma outra maneira. Mas o que eu entendi é o seguinte: se o cliente, a gente precisa comprar, se o cliente precisa de uma licença, ou seja, o nosso cliente final, e mais a empresa que está fazendo a manutenção precisa de licença também. Se esse o meu entendimento estiver correto, a resposta é não. Apenas a licença para o sistema. Quem está monitorando, no caso empresa integradora, não precisa de uma outra licença. É só, por exemplo, a Bosch Campinas vai ter uma licença, a Bosch Curitiba vai ter uma outra licença, a Bosch Pomerode vai ter uma outra licença, e você, através da sua empresa, que é responsável pela manutenção dessas 3 unidades, você não precisa ter uma licença para monitorar esses 3 clientes. A licença deles, como está vinculada a vocês como prestador de serviços, vocês têm os usuários cadastrados para poder acessá-los, já automaticamente libera esse acesso. Era isso, Beli, ou não? Se não for, você, por favor, detalhe aí seu questionamento. É isso mesmo, Renato. Respondeu que essa era a dúvida, é isso mesmo. Obrigado. Eu também tenho uma dúvida, Renato. Posso aproveitar o gancho? Claro. Eu tenho uma dúvida sobre os painéis. Quais são compatíveis com o Remote Service? Ok. Os painéis compatíveis com o Remote Service são os painéis FPA 1200, os painéis FPA 5000 e os painéis Avenar 2000 e 8000. Os painéis FPD 7024 não são compatíveis. Eu preciso fazer algum upgrade nos painéis 5000 e 1200, caso eu queira implantar o Remote Service? Não. O Remote Service ele é compatível com os painéis a partir da versão 2.14 de firmware. A versão 2.14 de firmware foi lançada em 2017, 2018, alguma coisa do gênero. Então, todo e qualquer painel que estiver com a versão de firmware 2.14 ou superior já é compatível com o Remote Service. Então, existe a possibilidade de termos painéis instalados com uma versão inferior a 2.14, sim, existe essa possibilidade, mas a gente disponibiliza a versão de firmware mais atual, ou a que o cliente desejar, para que possa ser feita a atualização de firmware de maneira gratuita. Nós fornecemos de maneira gratuita o firmware para que seja compatível com o Remote Service, ok? Ótimo, Renato. Essa informação é muito importante, que acho que muitos clientes não sabiam que poderia ser implantado também em painéis das linhas anteriores, né? FPA 5000 e FPA 1200. Sim, é possível.
ok? Surgiu uma dúvida aqui, Renato. O integrador adquire uma licença que vale para todos os clientes da carteira ou pode ser inserido novos contratos na carteira do integrador? É isso? Essa é a dúvida dele. Como eu comentei anteriormente, a licença é por cliente, não para o integrador. Então, se você é um integrador e tem um contrato de manutenção com 10 clientes, você precisa de uma licença por cada cliente. Então, cada cliente vai ter uma licença vinculada a ele. Então, seriam 10 licenças. Daí, a forma que você vai comercializar isso junto ao cliente dá uma opção de cada integrador. Nós comercializamos a licença para vocês, integradores, via os nossos distribuidores. Por exemplo, aqui a MedSeg. Daí, como vocês vão fazer isso para o cliente final, se vocês vão vender a licença, olha, a licença custa X e você vai cobrar X mais os impostos para o cliente, é uma opção de vocês. Existem integradores, parceiros nossos que estão fazendo dessa forma, tem integradores que o cliente final nem sabe que tem o remote service instalado, porque ele faz tudo isso remotamente e isso não quero dizer que ele está escondendo do cliente ou que ele está enganando o cliente, mas é um serviço que o cliente nem percebe que existe, mas está lá instalado, porque agiliza e reduz o custo para o integrador. E tem clientes que explicam em detalhes como o Remote Service funciona para o cliente final e vende os serviços como um pacote de TV. Tem integradores, por exemplo, que vendem a questão de envio de e-mail, SMS ou agora notificação via aplicativo. Olha, se você quiser isso, eu cobro X reais por mês a mais em relação ao seu contrato. Se você quiser que na hora que tem uma falha, eu acesse remotamente, veja o detalhe e entre em contato com o seu técnico para orientar como resolver, eu cobro X mais Y mais Z. Ele vai vendendo como se fosse um pacote de TV, você vai colocando os canais de esportes, os canais de filmes, etc. Então, é uma forma muito aberta e muito transparente para vocês poderem vender da forma que quiserem esse contrato. Não sei se me fiz claro, se eu respondi a pergunta ou não, mas, mais uma vez, a licença fica vinculada ao sistema e o integrador que presta serviço vai ter acesso a esse sistema. Então, o integrador não precisa comprar uma licença para ele ter acesso. A partir do momento que o sistema tem uma licença, ele automaticamente já vai ter acesso a esse sistema. Não sei se me fiz claro. Bom, a partir do momento que a gente vincula o sistema a um sistema de alarme de incêndio a essa plataforma online, ele vai receber aqui um System ID, que é como se fosse uma identificação individual, né, um CPF. Nós vamos ter aqui o modelo de equipamento e nós temos também a versão do firmware que eu vou mostrar para vocês online, um sistema online. Além disso, nós temos aqui os 3 serviços disponíveis: Remote Connect, Remote Alert, Remote Maintenance. O Remote Interact está aqui dentro do Remote Alert, por isso que não aparece, mas depois vocês vão entender. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo que essa licença vai expirar ou expirou no dia 17 de julho de 2018. Então, na hora que a gente acessa, vocês já vão ter a informação de quando a licença atual vai expirar. Então, aqui para os 3 serviços. Depois aqui a gente tem a função Auto Renew. O que significa isso, pessoal? Se vai ter uma renovação da licença ou não. E aqui está desligado. Como funciona isso? Se você, como integrador, fecha um contrato de manutenção de 1 ano apenas, junto ao cliente final, você vai comprar uma licença para fornecer para o cliente, né, de 1 ano. Daí, na hora que for finalizar esse contrato, você vai negociar com ele para tentar renovar isso. Caso não renove, você vai partir para o próximo cliente. Agora, existem situações onde que o integrador fecha um contrato de 2 anos, 3 anos, eu já vi de 5 anos.
Daí eles questionam, existe uma licença de 2 anos, de 4 anos? Não, não existe, pessoal. A licença é sempre de 1 ano. Mas como que eu vou fazer? Todo ano eu vou ter que comprar? Não, pessoal, vocês podem simplesmente comprar 5 licenças, por exemplo, se for para 5 anos, comprar 5 licenças de 1 ano, você subir nessa plataforma, linkar nessa plataforma 5 licenças e habilitar aqui autorrenovação. Daí, a cada 12 meses, ela vai renovar automaticamente com as licenças disponíveis. E quando finalizar os 5 anos, vai solicitar uma nova licença ou vai bloquear o acesso. Ok? Aqui, pessoal, nós temos a informação quando foi feita a última conexão. No caso do Remote Connect, que é a parte de configuração. Aqui, no caso do Remote Alert, nós temos a informação de quantos usuários que recebem eventos estão cadastrados para esse sistema. Esse número aqui é limitado, então vocês podem colocar todos os brigadistas, por exemplo, para receber os eventos de incêndio, todos os técnicos de manutenção para receber os eventos de falha, e também aqui aparece o último alerta que foi enviado. E no caso do Remote Maintenance, aqui nós temos a informação quando foi feito o último teste no sistema. Ok? O que mais essa tela aqui mostra para a gente? A gente tem aqui a informação do endereço, do local e a pessoa de contato. Além disso, a gente tem aqui o sistema está conectado. Então, aqui está com o flagzinho em verde e que as licenças estão ativas, também está com o flag em verde. Se faltar internet, vocês vão conseguir acessar o sistema, porém você vai ter o status, o último status antes de cair a internet, e aqui vai estar com um xizinho vermelho. Se foi finalizado aí a licença de 12 meses, período de 12 meses, nós vamos ter aqui também um xizinho vermelho, em relação ao sistema. Daí vocês não vão conseguir acessar no Remote Connect, não vão conseguir acessar através do Remote Maintenance, mas mantenham aí o envio de e-mails e SMS do sistema. Emerson, eu vi um número subindo aqui de mensagem no chat, tem uma pergunta a mais? Teve uma interação aqui, até acabei respondendo já para o Pedro. Ele perguntou, entendido, pois mais uma dúvida que ele teve foi, venda das licenças, a Bosch e a MedSeg faz direto para o cliente final? Então eu respondi para ele que a política de fabricante não permite que façamos essas vendas diretas, sempre tem que estar atrelado através de um integrador. É isso mesmo, né, Renato? Sim, existe a possibilidade da venda direta do distribuidor para o cliente final, mediante uma autorização do integrador e da Bosch, na figura do responsável comercial, né, para evitar a questão sobre taxas, né, os impostos aí, impostos em cima de impostos. E essa possibilidade existe. Agora, a Bosch vendendo diretamente para o cliente final, não existe essa possibilidade. Então, a única possibilidade é Bosch para a MedSeg, a MedSeg para o integrador para o cliente final, ou Bosch fornecendo para a MedSeg fatura diretamente para o cliente final, mediante autorização do integrador, que é responsável pelo contrato de manutenção, e com o ok do responsável comercial Bosch, ok? Ótimo, Renato. Essa era a única dúvida que tinha aqui no chat. Pode seguir. Ok. Bom, vamos falar sobre o Remote Connect. Esse daqui é uma parte um pouco mais técnica, vou tentar ser o mais superficial possível em relação à parte técnica, mas para vocês entenderem, vai ser profundo aí na informação e nos benefícios que esse serviço fornece. Quem já trabalha com o painel FPA 5000, 1200 ou agora com os Avenar, com os painéis Avenar, sabe que esse daqui é o software de configuração dos painéis, chamado de FSP-5000-RPS, como indicado aqui. Quando nós temos vamos fazer uma configuração, né, alterar a configuração, iniciar uma configuração, então a gente precisa fazer a conexão.
Então, a gente tem a opção de acesso direto, ou seja, eu em frente do painel fazer essa conexão. Daí eu utilizo essa opção acesso direto. Então, eu clico nesse ícone aqui desses dois plugs aqui, vai abrir essa janela, acesso direto, daí eu tenho um cabo USB que eu faço essa conexão em frente ao painel. Porém, agora nós estamos falando sobre um acesso remoto. Então, da mesma forma que eu faria presencialmente em frente do painel, ao invés de acessar diretamente, eu clico aqui em acesso remoto. Daí tem a ligação disponível aqui, Remote Connect. E aqui eu tenho que digitar o meu System ID, que é aquela identificação individual de cada sistema, para eu poder fazer a conexão. Lógico que antes dessa etapa, a gente tem toda a configuração, quais são os usuários que podem ter acesso ao sistema, quais são as senhas. Não é qualquer um que vai conseguir fazer, tendo até mesmo o número do System ID, ele não vai conseguir conectar. Então tem toda essa configuração prévia, mas só para que vocês entendam. Uma pessoa já com autoridade para isso, basta ele digitar aqui o System ID, ou tem a opção aqui de clicar nessa opção, selecionar System ID, vai abrir todos os sistemas que esse técnico tem acesso. Daí ele vai selecionar o sistema, vai aparecer aqui o System ID e ele clica aqui em ligar. A partir do momento que ele clica em ligar, ele vai ter acesso direto ao sistema, da mesma forma como se ele estivesse na frente do painel. Renato, como funciona isso efetivamente? Então aqui, pessoal, eu tenho um software de configuração, vou compartilhar aqui ele com vocês. Eu vou até desligar aqui a conexão, eu estava conectado ao meu painel lá na Bosch, hoje eu estou em home office, eu moro a cerca de 50 quilômetros da Bosch, mas eu poderia estar na Alemanha, poderia estar no Japão, poderia estar dentro da Bosch, eu conseguiria fazer da mesma forma remotamente. Então aqui eu estou com a configuração do nosso painel de showroom, que aproveito para deixar aberto aqui o convite para todos vocês para conhecerem o nosso escritório em Campinas, conhecerem o nosso site e também o nosso showroom com todos os sistemas em funcionamento, não só de sistemas de alarme de incêndio, mas também a parte de vídeo, controle de acesso, CFTV e intrusão. Então, pessoal, eu tenho aqui a configuração aberta, daí eu clico aqui, eu tenho tanto o acesso direto quanto o acesso remoto, conforme eu mostrei para vocês. E aqui é o System ID do Experience Center, que é o nome do nosso showroom. Eu clico aqui em ligar. Então, eu consigo, aqui vai dar o OK para mim da conexão estabelecida. Clico em OK. E a partir desse momento estou conectado diretamente ao painel. Renato, mas realmente você está? Aqui são todos os, por exemplo, aqui eu tenho o meu laço com os dispositivos aqui, que eu poderia mudar a descrição do ponto, por exemplo. Eu tenho aqui a minha configuração das saídas de sirene, tenho aqui, nosso painel está integrado com o sistema de sonorização, aqui é a parte técnica que eu não vou entrar em detalhes, mas aí eu poderia fazer toda a regra, qualquer alteração que eu faria em frente do painel de uma matriz de causa e efeito, olha, primeiro andar entrou em estado de alarme qualquer dispositivo, eu quero que toque a sirene somente do primeiro andar, depois de 30 segundos eu quero que toque do segundo andar, eu faço tudo isso através dessa janela aqui, salvo e posso mandar essa configuração remotamente para o sistema sem ter que estar presencialmente na frente do painel. E para comprovar que eu estou remoto aqui, conectado, eu tenho a possibilidade de acessar o display do painel e operar o sistema remotamente, como se eu estivesse na frente do painel. Acho que não sei se todo mundo sabe, né, mas é um display de 7 polegadas, touchscreen, colorido, que o painel tem. Então, às 10h42, 7 de abril, aqui é o display do painel, e eu consigo operar
todo o sistema aqui remotamente. Eu tenho aqui, por exemplo, o histórico de eventos, mostrar todo o histórico de eventos, eu tenho tudo. Colorido também, né? Então, quando tem uma falha, aparece em amarelo. Quando eu tenho uma saída acionada, aparece aqui nessa cor magenta ou rosa, conforme vocês queiram. Se for um alarme de incêndio, vai aparecer aqui em vermelho. Eu consigo ir para um dia específico, um número de evento específico. Consigo, basicamente, fazer tudo o que eu faria na frente do painel. Eu consigo fazer isso remotamente. Lógico que não é algo para ficar 24/7 aberto, é mais para uma situação de manutenção, mas eu tenho esse acesso aqui online ao painel que está remoto. Renato, o Remote Service, ele possui algum recurso de dar um pop-up na tela do operador, no caso do integrador que tem contrato de manutenção? Não. Ou ele tem que acessar a plataforma? A opção de avisar que está acontecendo um evento é via SMS, via e-mail ou via uma notificação de push do aplicativo, como a gente recebe, por exemplo, uma notificação de promoção da Americanas, alguma oferta de serviço do nosso banco, enfim, dessa forma. No computador, não. Não é um software de monitoramento, é um software mais voltado para manutenção mesmo, ok? É uma solução, não é um software, né? Desculpa, não é instalado, não é um software, é uma solução mais voltada para a manutenção e não para o monitoramento. Então, não é possível colocar plantas gráficas como um software de monitoramento normalmente é. Não é esse o objetivo do Remote Service, é mais disponibilizar todas as informações referentes à manutenção remotamente, para que a empresa de manutenção possa prestar um serviço com excelência, mesmo que remoto. Ok? Maravilha, Renato. Obrigado. Bom, voltando aqui à apresentação, pessoal. Nós temos aqui o Remote Maintenance. Então, é um outro serviço que eu comentei. Ele fornece várias informações. Então, a informação inicial que a gente sempre olha é o status. Se está verdinho, está normal. Se está em amarelo, não tem falha no sistema, mas é um ponto de atenção, ou seja, está próximo de gerar uma falha por algum fator que o próprio sistema indica, e daí isso fica mais fácil para que vocês possam prever aí uma ação antes que aconteça uma falha. Em vermelho é uma falha, já está indicando no display do painel, já está tocando o bip, o dispositivo provavelmente já está fora de operação e realmente tem que tomar uma ação imediata. Além do status, nós temos a temperatura, nós temos a informação de descrição do ponto, endereço, modelo, número de série, nós temos a informação de quanto tempo de serviço está em funcionamento, horas de funcionamento, o índice de poluição das câmeras ópticas, dos detectores de fumaça. Isso é um índice que é o que mais gera falhas no sistema, são detectores sujos, tanto falhas quanto falsos alarmes. O índice de interferência eletromagnética, que é uma exclusividade nossa, que indica quanto de interferência eletromagnética está incidindo em cada dispositivo. Se esse dispositivo gerar falha, normalmente também está vinculado ao índice de interferência eletromagnética, se ele está em modo de teste ou não, e o índice químico dele se for um detector químico. E lógico, só vai aparecer temperatura também se for um detector de temperatura. Bom, mas legal. Como isso é mostrado para mim, Renato? É dessa forma, pessoal. Então, aqui a gente tem uma primeira coluna onde a gente tem o grupo e o endereço. Então, grupo, endereço do dispositivo. Depois a gente tem o modelo, nesse caso aqui não tem a descrição, mas aqui embaixo fica a descrição, o número de série, o índice de poluição em cada dispositivo, que tem a câmara óptica, o detector de temperatura indica qual é a temperatura, o índice químico, se um deles tivesse o elemento químico também indica aqui, quantas horas em funcionamento,
qual o índice de interferência eletromagnética incidindo em cada dispositivo, o status dele, se ele está em modo de teste ou não, e quando foi a última vez que ele foi verificado. Como vocês podem ver aqui, nessa janela nós temos 3 elementos em amarelinho. E quando você passa o mouse em cima da informação de atenção, mais uma vez, não está gerando falha no painel, mas é uma informação que você, como responsável, mantenedor do sistema, é importante você ter. Nesse caso aqui, esse dispositivo, já a partir do momento que passa de 50% do índice de poluição dentro da câmara ótica, já é mostrado aqui uma poluição leve que o dispositivo tem que ser feita, tem que passar por uma limpeza na próxima visita para evitar qualquer tipo de falha. Renato, quando que aparece aqui a falha efetivamente que o dispositivo está sujo? Acima de 70%, 75% já começa a aparecer aqui em vermelho e, logicamente, no painel já aparece que o dispositivo está sujo. Uma outra informação aqui importante, em atenção também mostra, por exemplo, o dispositivo está funcionando há mais de 8 anos, considere a troca. O MTBF, que é o tempo médio entre falhas dos componentes dos nossos dispositivos de campo, em média são 8 anos. Então, isso não é a vida útil, pessoal. Isso daqui é o que, a partir desse momento, que pode apresentar falhas. Então, aqui o sistema já avisa isso e já é uma forma de você começar a negociar junto com o seu cliente final uma verba para substituição gradativa dos dispositivos que estão há mais de 8 anos em funcionamento, ou ter um estoque in loco, né, desses dispositivos, porque eles têm o maior risco de apresentar falha, e para evitar que a área fique desprotegida, você já tem um estoque de reposição para fazer uma substituição rápida. Aqui eu selecionei um exemplo, é muito comum isso. Então esse cara aqui está a 110.132 horas em funcionamento, dividindo isso por 24 horas, depois por 365 dias, ele está há mais do que 12 anos e meio em funcionamento. Isso é muito comum entre os nossos sistemas. É comum a gente ter dispositivos funcionando há 15 anos, sem nenhum problema. Lógico que desde que a manutenção preventiva seja feita de maneira efetiva e frequente. Emerson, estou vendo mais mensagens, alguma dúvida? Teve uma dúvida do Pedro, mas ele acabou vendo aqui no slide, que ele acabou vendo na resposta. Ele queria saber como que era apresentado o nível de EMC. Aí ele já verificou que é percentual. Ok. Então tá tranquilo. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de um dispositivo em trouble, né? Quando está em trouble aqui, indica que já está em falha no painel também. E nesse caso aqui, ele está com 90% de poluição dentro da câmara ótica, indicando aqui a falha. Então, é muito comum o pessoal, está em falha, eu não sei qual dispositivo e não sei o porquê. O operador lá no cliente final normalmente liga falando isso. E você tendo o Remote Service, você vai ter esse acesso detalhado, qual dispositivo, qual tipo de problema, e pode orientar remotamente como eles devem proceder para resolver o problema. Além disso, pessoal, nós temos a possibilidade essa ferramenta permite a possibilidade de você fazer o teste de uma maneira muito simples e com uma única pessoa. Por quê? Todo contrato de manutenção tem a parte de teste, que é testar os dispositivos para ver se realmente estão funcionando, mas normalmente para isso é necessário a presença de 2 ou 3 ou até mais técnicos no local, um ficando no painel e os outros indo no campo acionando os dispositivos, seja um acionador manual, seja jogando fumaça num detector e etc. Nesse caso aqui, pessoal, o único técnico pode estar no local com o celular, pode não, deve estar no local, uma única pessoa com o celular. Ele coloca o painel em modo de teste, os dispositivos que serão testados, ele coloca em modo de teste diretamente no painel. Depois que ele faz isso, ele vem aqui, acessa através de um navegador qualquer, Internet Explorer, Chrome, Edge, Safari, se for um iOS, que seja, ele acessa
com o mesmo usuário e senha dele, acessa a página do Remote Maintenance, escolhe o laço que ele vai fazer o teste nesse momento e coloca aqui Start Walk Test. Esse vídeo aqui mostra como é feito esse procedimento com uma única pessoa. Então, o técnico com o celular na mão, ele vai percorrendo aí a instalação e acionando os dispositivos. Aqui está um pouco rápido. Então, na hora que a gente clica aqui no Start Walk Test, aparece isso daqui, indicando que o técnico entende o que ele vai fazer e ele é responsável por isso. Ele dá o OK. Daí aqui, pessoal, nós vamos ter esse lado aqui, todos os dispositivos que estão em modo de teste. Então, tem esse Rzinho aqui que é em revisão, que eles não foram testados ainda, e a gente tem essa coluna aqui de dispositivos testados, que nesse caso aqui não tem nenhum ainda. Aqui eu vou acionar esses dois acionadores manuais aqui, eu que gravei esse vídeo no nosso Experience Center, vocês vão ver que esses dois acionadores que foram testados, eles vão para essa coluna aqui de testados. Então, acionei os acionadores manuais, não gera alarme no painel, porque eles estão em modo de teste, e eles vêm aqui para a coluna de testados. Esse cara aqui, imagine que está numa sala que está sendo ocupada por uma reunião, qualquer coisa do gênero. Eu não vou conseguir testar. O que a gente pode fazer? A gente clica em cima dele, a gente consegue colocar um comentário, sala em uso, e reunião em uso. Por favor, refazer o teste na próxima visita. Porque não necessariamente vai ser o mesmo técnico. Terminei o teste. Fica aqui armazenado todo o histórico dos testes feitos. Então, esse teste eu fiz no dia 4 de abril, às 8h08 da manhã, terminei ele às 8h08 da manhã, eu fiz o teste de 10 dispositivos, e aqui eu tenho o relatório disponível. O cliente final tendo acesso, ele vai ter a plataforma, ele vai ter como enxergar o relatório aqui, conforme vocês podem ver. Daí o relatório aqui, o nome da pessoa de contato lá do lado do cliente, o nome da empresa, o endereço, quando ele foi criado, e aqui a gente tem todos os dispositivos, e dos 10 dispositivos foram testados apenas 2, como está indicado aqui, e o dispositivo que ia ser testado não foi porque a sala de reunião estava em uso. Por favor, refazer o teste na próxima visita. E quem fez o teste foi o Renato. Então, numa próxima visita, pode ser que seja um outro técnico, daí ele vai poder acessar esse histórico dos testes e fazer o teste na sala que não foi possível fazer devido a estar em uso. Então, isso daqui é um relatório gerado automaticamente, isso fica de maneira transparente, tanto para o técnico que realizou o serviço, quanto para o supervisor desse técnico de manutenção, para garantir que realmente o técnico dele fez o que foi acordado, e o cliente final pode ter acesso, caso vocês queiram, a essa plataforma e acessar toda o histórico de testes para que ele fique ciente que realmente foram realizados os testes, porque hoje os clientes finais não têm know-how, não sabem, não conhecem profundamente o sistema, eles têm que simplesmente acreditar na empresa. E é com essa ferramenta a gente consegue fornecer essa transparência para o cliente. Pessoal, alguma dúvida? Renato, pelo chat aqui, tudo zerado. Ok. E aqui, pessoal, a gente tem o Remote Alert. O Remote Alert aqui é a função de enviar e-mails, SMS e também a notificação agora por aplicativo. Então, pessoal, a gente consegue criar uma matriz de quais pessoas vão receber que tipo de evento. Então, um técnico de manutenção que é responsável por 5 obras, ele pode receber as informações
das 5 obras que ele é responsável. O técnico B é responsável por outras 10 obras, ele só vai receber do que ele é responsável. O cliente final tem 5 brigadistas dentro do seu site, então ele só vai receber os eventos de incêndio do seu site, não vai receber dos demais. A gente consegue criar essa matriz de maneira totalmente customizável. Então, para cada sistema, a gente adiciona aqui os seus usuários. A gente tem 3 níveis aqui de usuários. Tem o Customer, que é basicamente para receber apenas os eventos. Nós temos o técnico, que é, além de receber os eventos, ele consegue ter acesso ao Remote Maintenance. E nós temos o administrador, que consegue fazer tudo, inclusive a configuração. Você pode adicionar quantos usuários forem necessários aqui. E a partir do momento que você adiciona o usuário, você tem essa janela para cada usuário, onde você configura o que ele vai receber, que tipo de evento ele vai receber e por qual meio ele vai receber. Então aqui a gente tem a coluna de e-mail, que está a disponibilidade e a conectividade da internet, informações de alarme, informação seria aquela atenção, por exemplo, o detector está sujo, mas não ainda a nível de dar problema, mas é ideal que faça uma limpeza para evitar que ele entre em estado de falha. E aqui serviço quando já tem uma falha. No caso de SMS, é disponível apenas alarme e falha, que são os itens mais críticos. E no caso do aplicativo, também está disponível os mesmos tipos de eventos que a gente tem aqui para receber por e-mail. Então a gente consegue ir flegando aqui de acordo com a responsabilidade, o que cada pessoa deve receber. Vamos pensar que é um brigadista que deve receber apenas por SMS. Deixo todas as caixinhas vazias aqui e flego apenas SMS. Seleciono apenas SMS para um usuário específico. Aqui a gente tem um exemplo de um e-mail que é enviado. Então, é um e-mail de serviço, ou seja, uma falha realmente que já aconteceu no sistema, qual o cliente, qual o System ID. Aqui é no painel 1.1, é o dispositivo 3.2 desse painel 1.1, é o acionador manual de dupla ação, aqui é uma descrição qualquer, né, até 31 caracteres. É do grupo Experience Center acionador manual, o dispositivo foi esse modelo aqui, a data e o horário que aconteceu o evento. Aqui a gente tem um exemplo de SMS que é enviado. Então aqui Experience Center, foi um evento de incêndio na Robert Bosch Limitada, endereço, e aqui indica qual é o painel, o ponto e a descrição do ponto. E aqui, pessoal, agora a gente tem um vídeo do aplicativo. O primeiro vídeo que eu mostrei, que foi sobre os acionadores manuais em teste, ele dá um buzzer na hora que ele passa de não testado para testados. You are responsible for several... O som foi ou não? Sim, veio o som. Tá, ele está em inglês, mas aí tem a legenda aí. É importante o som para contextualizar. Buildings, and always want to be up to date regarding the fire safety of each and every one of them, wherever you are. This is now easier than ever with the Bosch Remote Fire Safety app. The Remote Fire Safety app is linked directly to the Bosch fire alarm systems in your buildings. This way, the app can alert you directly via push notification if something should happen, instantly, user-friendly, and with a secure connection via the Bosch Remote Services Cloud. No matter if a fire alarm, a system warning, or a system failure occurs. With this app, your Bosch Remote Services package is enhanced by a valuable service, Remote Interact. Make use of it now with the Remote Fire Safety app and always stay up to date, wherever you are. Como o vídeo aí ilustrativo indicou, hoje vocês têm a possibilidade de fazer download do aplicativo, logar com o mesmo usuário e senha que você tem no sistema, e a partir daí você receber os eventos. Então aqui tem um vídeo mostrando o aplicativo depois instalado, ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Você vincula o dispositivo primeiro à sua conta, né?
depois que ele está vinculado, você já consegue acessar aí as notificações. O aplicativo já está disponível em português, então isso ajuda bastante aí para na hora que receber os eventos ficar mais claro como que evento que é e que nível de prioridade que é. Não tem custo adicional nenhum, está dentro desse pacote do custo da licença, o acesso ao aplicativo. Bom, pessoal, aqui é um exemplo do meu celular, e aqui a gente tem detalhes do que eu tinha comentado em relação à aquisição. Então a gente tem o Gator, que é um hardware. Esse hardware ele vem com uma licença demo de 3 meses e para fazer teste, caso queira, com o cliente. E depois aqui, esse é o código para uma licença de 1 ano, conforme eu comentei com vocês. Ok? Então eu peço, como eu havia comentado, né, para quem já tem sistemas FPA 5000, 1200 e Avenar 2000 e 8000 instalados, sugiro que vocês façam um teste. Então, adquirindo aí um gateway com essa licença de 3 meses, a gente vai fazer o esforço aqui em relação ao custo, tanto do lado Bosch quanto do lado do distribuidor, para aquisição dessa primeira unidade, para vocês fazerem um teste, e depois de validado, tirado todas as dúvidas, vocês possam expandir isso para os demais clientes. Pessoal, era isso. Passamos aí 5 minutos, pelo menos o que eu esperava aí o que eu tinha em mente era 1 hora, né? Passamos aí 5 minutos. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o tema. Eu fico à disposição para toda e qualquer dúvida, e também agradeço de antemão a presença de vocês durante todo esse período aí, a oportunidade de a gente poder compartilhar com vocês informações sobre o nosso sistema. Emerson, temos alguma dúvida? Renato, temos mais uma dúvida do Pedro de Lacerda. Ele comenta o seguinte: em se tratando de infraestrutura no integrador, o que você tem visto e considera como necessário mínimo para atendimento a uma carteira de 10 clientes? Então, o que ele precisa para poder atender esses 10 clientes aí de recursos, acredito que de gateway, de equipamento, que precisa adquirir? Ele tem 10 clientes distintos, né, em locais físicos distintos, né, daí seriam 10 gateways, 10 licenças, isso, e 10 pontos de conexão à internet. É isso que é necessário. Lógico, isso para que o remote service possa funcionar. A partir daí, a gente considera sempre que é importante a disponibilidade de peças de reposição. Então, cada cliente aí vai ter seus modelos de equipamentos instalados, seja um detector só de fumaça, seja um detector combinado fumaça e temperatura. A gente sempre recomenda que tenha um percentual da quantidade total instalada no estoque de reposição, para que, com o remote service indicando algum problema, remotamente vocês consigam orientar o cliente para que faça uma substituição rápida de um sistema, de um equipamento que apresentou algum tipo de problema. Em geral é isso. Não sei se essa é a ideia da pergunta, mas caso não seja, por favor, explique novamente para que a gente possa responder. Renato, tem mais uma dúvida aqui do André Ferraz. Sim. O Pedro falou que é isso mesmo. O André Ferraz, ele pergunta referente ao uso de internet. Se existem restrições quanto ao uso de internet em um cliente, podemos usar um modem 3G? Sim, essa é a alternativa hoje
para quando o cliente impõe alguma restrição. O cliente não, normalmente a área de TI, né, que impõe alguma restrição de uma conexão à internet. Hoje tem muitos clientes que estão totalmente apartado através de uma conexão 3G, 4G disponível no local da operadora que tenha sinal no local. Quando a gente fala numa instalação dentro de uma cidade, isso é tranquilo, mas a gente tem muitas instalações remotas, de mineração, indústrias, enfim, daí tem que só avaliar junto às pessoas do local qual é a operadora que tem o melhor sinal para que possa garantir uma estabilidade do pacote de internet, né, do sinal. Perfeito, Renato. Eu acho que o pessoal já está finalizando aqui. Estou passando para todos também o meu contato. Se você quiser deixar seu contato também aqui no chat, Renato. Sim, o pessoal precisar de mais alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o chat. Meu contato é renato.lima2@br.bosch.com. Como eu disse, eu vou gerar um PDF desse material apresentado e vou pedir para o time da MedSeg compartilhar com todos vocês, ok? Renato, muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todo o time da MedSeg pela organização. Tá ótimo, pessoal. Um bom dia a todos.